Então, já estamos gravando. Então, oficialmente as aulas começam hoje. São aulas oficiais, tá? Oficiais, ou seja, tem frequência e tudo mais. Só que eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade de acesso, que vão ter problema. Então, o que eu resolvi fazer? Não significa que os outros professores vão utilizar da mesma metodologia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essas aulas ao vivo via Zoom, tá? Quem puder, eu acho melhor. Depois, quando acabar essa aula, eu vou pegar o vídeo que eu gravei e vou para jogar no YouTube e vou tirar o áudio e vou jogar no Spotify. Qual o canal? prof.sobral-ifan, que nem eu fazer no YouTube. Então, o canal que tem no YouTube é o mesmo nome do canal que está no Spotify. Tá? Na verdade, eu coloquei no Anchor que distribui para outros além do Spotify. Eu não sei, acho que são 5 que ele distribui. Mas eu sei que no Spotify tem. Tá? Então, eu vou... Lógico, às vezes eu não vou conseguir colocar de imediato no YouTube, porque demora para subir. Mas vai ficar lá também, e eu também tenho que dar um tempo para eu baixar, para tirar o áudio do vídeo. Então, não vai ser de imediato. Quem não assistiu ao vivo, não vai ser na mesma hora e nem talvez no mesmo dia que eu vou conseguir subir. Mas subirei. Para compensar, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou aplicar provas, vou mandar para vocês um Google Formulário da vida, e aí eu vou fazer mais atividades do que eu faria normalmente em sala de aula. Em sala de aula eu faço mais a aula e aplico prova. Aqui, como eu não vou ter tanta facilidade de aplicação de prova, então eu vou passar mais trabalhinhos. TVN, você já sabe. A gente volta oficialmente hoje e setembro, início de setembro, retornará, aí depende da situação do Covid, mas a princípio retornará presencial, ok? Então agora a gente retorna virtual, mês de agosto, e mês de setembro, se tudo der certo, se não aumentar o número de casos em Manaus, a gente volta presencial em setembro. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Não, nenhuma. Nenhuma, Mariane, Não. Isis, Raíssa, Taiene? Professor, por que o senhor não usou o Google Meet também? Porque eu tenho acesso ao Zoom, para mim fica mais fácil. Eu tenho dado aula direto no Zoom. Eu nunca usei, eu só usei como assistindo. Eu nunca abri sala no Google Meet, eu não sei nem como é que faz. Aqui eu sei. O professor Tiago estava apanhando hoje fazendo aula no Google Meet. Acho que não deu para entender nada. Tem um período de adaptação de todos os professores. Como eu já estou dando aula pelo Zoom, para mim, teoricamente, colocar os slides e tudo mais vai ser mais fácil. Só que aí tem a adaptação dos próprios alunos também, né? E o acesso. Em relação à prova, como eu estou dizendo, o que eu vou fazer? Nesse mês de agosto, eu vou passar pequenos trabalhos. Hoje eu não vou passar, mas vou passar pequenos trabalhos. E aí isso vai servir como prova para o mês de agosto. Em setembro, a gente vai ter uma prova normal, em sala de aula, tá? Mas esse mês de agosto vão ter pequenos trabalhinhos, trabalhos simples, não se preocupem não. Nada além de 120 questões por prova. Mentira, tá? É coisa curta, é só para ir avaliando o que eu dei em sala de aula, o que eu dei aqui no Zoom. Nenhuma dúvida? Tá? Não, nenhuma. Tá. Tinha mais gente que talvez, a Taiane falou, Taiane, não teria mais gente que conseguiria ter acesso? Porque tu tinha me colocado acho que mais 5 pessoas que não teriam acesso. Os outros estão com dificuldade ou realmente não querem assistir agora? Olha, professor, não sei, porque eu mandei no grupo para todos os nossos colegas, só que eles não respondem. Tem gente que não responde, mas eu enviei todas as suas mensagens e todos os links que você me enviou. Tá bom então. Então vai ter gente... E expliquei como seria também. Provavelmente tem gente que não viu, né? Porque tu mandaste, não significa necessariamente que o cara abriu. Ok, então tá. Então eu vou iniciar, vocês nem lembram mais o que eu passei. A orientação do IFAM veio uma revisada. Então, lógico, é revisada, não será na mesma velocidade, será mais rápido. Mas caso tenham dúvida, chorem, berrem, gritem, tá?
mas eu vou dar uma revisada do assunto que a gente passou em sala de aula. E eu vou direto já para os itens principais. E está me agoniando. Vocês não sabem o quanto está me agoniando olhar para a parede. Ninguém com a porcaria do vídeo aberto. Eu dou aula agora no domingo, eu estou fazendo um curso aos domingos. Não tem ninguém que fique com o vídeo fechado, tá? Então hoje é o primeiro dia, vá lá. Mas eu gostaria de olhar pelo menos para a cara de vocês. Porque facilita para mim. Então, vamos lá. Vocês não estão nem aí? Ok. Porque, primeiro, eu nem sei se vocês estão aí. Estão tudo mutado, deixaram o celular ligado, foram embora. E aí, como é que... Tô aqui. Tô aqui. Ok. Estamos aqui, professor. Tá. A Isis, tá aí também, Isis? Bom, eu deixo Tá meu bom. celular no mudo, porque pode vir alguém aqui, lá eu virar meme, né, professor? Vem alguém aqui falando coisas aí, sabe, né? Eu ficar E o que famosinha vão aqui. falar na tua casa, Isis? Que o negócio assim é tão feio aí. Estar em casa, sabe, que não sei não, é meio complicado. Tá bom, então. Tá, então bora lá, bora lembrar aqui. Eu vou pular essa parte que vou começar direto para os itens principais. Não sei se vocês lembram que a nossa primeira aula foi o que fazer ao entrar na empresa. E aí eu disse que, se qualquer dúvida, falem à vontade, tá? Eu não vou multar ninguém, não. Então vocês podem falar aqui à vontade. Que era verificar as atribuições. O que vocês têm que fazer ao entrar na empresa? E eu disse que tem muita coisa não relacionada à segurança do trabalho. Tipo, fazer controle de rota, tipo, fazer gestão de fornecedores, emissão de nota fiscal, controle de armário do vestiário, controle de cesta básica, segurança patrimonial, benefício do RH. Isso tudo não tem nada a ver diretamente com a segurança do trabalho, mas é muito comum passarem algumas dessas atividades para a segurança. Eu já fiz tudo isso aí que eu listei, tá? Então, é interessante, a gente entrou na empresa perguntar, ok, olha, eu sou o técnico de segurança, mas o que a gente faz além de segurança do trabalho? Tem alguma coisa que eu vou fazer aqui que não é relacionado? O ideal era você ter perguntado isso na entrevista. Mas tu já está na empresa mesmo agora, já pergunta para o teu chefe. Porque tu vai ter que fazer. E não necessariamente, se você não perguntar, vão te dizer. Só vão te dizer já cobrando, na verdade. Já fez tal item? E como você não perguntou anteriormente, nem sabia que precisava ser feito. Tá. Aí, volto a dizer, tá? Eu vou ser um pouquinho mais rápido do que normalmente eu já sou, porque eu já passei isso. Mas, se tiverem dúvida, chorem, berrem e gritem. Não tem problema nenhum. Identificar as pendências. Ah, e quem assistiu depois, porque tem gente que vai assistir depois, meu WhatsApp, 999-658483. Ok? E aí, para facilitar um horário de contato, é interessante que vocês falem comigo depois do almoço, é um horário bom para falar comigo. Então, tá com dúvida, alguma coisa, ou logo depois da aula, nesse nosso horário vai até 5h30, então logo depois da aula, ou depois do almoço. Esses horários eu consigo responder sem muito problema. Então, identificar as pendências imediatas, entrou na empresa, tu tem que saber quais são as broncas. E aí eu disse que você pode perguntar para o seu chefe, mas o seu chefe não é formado na área de segurança, não necessariamente. Muitos de vocês vão trabalhar sozinho em empresa. Em outras empresas terão outros técnicos, em outras empresas terão engenheiro, tá? Mas em muitas empresas vocês estarão sozinhos. Se vocês estão sozinhos, quem é que vai dizer para vocês o que fazer? Então, vocês têm que saber o que fazer. E uma das primeiras coisas que tem que ser feitas é verificar se a empresa possui os programas e laudos atualizados. Então, vocês têm o PPRA, que vai virar PGR em março do ano que vem, tem o PCMSO, tem o PPR, Programa de Proteção Respiratória, tem o PCA, Programa de Conservação Auditiva, tem os programas todos e tem os laudos. Que laudos? Laudo de salubridade, laudo de periculosidade, LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Então, a gente precisa saber se a empresa tem essa documentação. E não só de 2020, que tu entrou agora, por exemplo, mas 2019, 2018, 2017, tem dos últimos anos. Porque se um trabalhador entrar na justiça, você vai precisar de informações, por exemplo, de 2019, quando ele foi demitido. Se tu não tem nenhuma informação, como é que vai se defender a empresa? Então, você já precisa saber antecipadamente quais são os problemas da empresa. Então, ela tem as documentações todas dos últimos anos? Programas e laudos? Você vai verificar. Depois que verificou isso,
em relação ao PPR e PCMSO, que são os principais programas. Você tem um documento, mas o cronograma, as ações que estão lá nesse documento estão rodando, ou seja, estão sendo realizadas. Uma coisa é você ter um papel lá dizendo que vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Outra coisa é, estava dito que ia fazer tal treinamento e foi realizado tal treinamento. Estava dito que ia fazer tal coisa e foi realizado. Então você precisa saber, além de ter o papel, o programa, se esses programas estão rodando, que é o principal, na verdade. Verificar também se as ações dos acidentes mais recentes foram realizadas. Então, o que é isso? Toda empresa vai acontecer, vez por outra, um acidente. E digamos que aconteceram 3 acidentes nesse último ano. E lá vocês colocaram um monte de ação que precisava ser realizada para não acontecer novamente. Essas ações foram realmente realizadas? Então, lembra, você entrou hoje na empresa, aí você viu lá que tem 3 análises de acidente que aconteceram. Vai dar uma estudada nas análises de acidente para saber onde aconteceu e tudo mais. E tem lá ações que precisavam ser realizadas. Você vai verificar se essas ações foram realmente realizadas. Ok? Dúvidas? Não. Tá. Eu vou fechar a... Não, né, Samuel? Eu vou fechar a câmera só para vocês verem como é chato ficar olhando para o nada, mas tudo bem. Vou deixar agora, mas depois eu vou fechar, porque eu acho uma sacanagem isso. Estou indignado, eu aviso. Como está a situação do AVCB da empresa? Amanhã, vocês vão para o salão, sei lá o que, faz a barba, Samuel, mas eu quero ver a cara de vocês. Fiquem num local melhor, não sei. DVN, mas eu quero ver a cara de vocês. Que eu não quero ficar dando aula para a parede, não. Como é que está a situação do AVCB da empresa? Então, o AVCB vocês sabem. Se não sabem, vão lembrar agora. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, na hora que vocês fazem lá um projeto, opa, entrando aqui a Joana. Ok. Deixa a Joana entrar. Então, na hora que vocês fazem um projeto lá de hidrante, de extintor, a rota de fuga e tudo mais, o que precisa ter? A gente precisa ter aprovado isso pelo Corpo de Bombeiros. Então, você vai levar o projeto lá no Corpo de Bombeiros, né? E eles vão fazer essa aprovação, eles vão fazer uma visita na sua empresa. E aí eles vão emitir esse auto de vistoria, dizendo que tudo aquilo que você fez está ok. Então, esse AVCB é importantíssimo. Joana, ouvindo? Abre a câmera, Joana, só para mostrar esse pessoal que você... Não. Caiu. Quem caiu? Alguém caiu, não sei quem foi. Então, bora lá, continuando essa história. Então, ao AVCB entendemos. Sim, Joana, está ouvindo? O próximo item é verificar as multas recebidas e avaliar se as suas causas foram realmente sanadas e se não há nenhuma pendência com o Ministério do Trabalho e Emprego. O que é isso? Quando vocês entrarem na empresa, um dos itens que vocês têm que avaliar são as multas. Isso o RH vai ter lá, tá? Ele vai ter... Joana, ouvindo? Joana? Você está com o áudio fechado? Só queria saber se você está escutando ou não. Tá. Então, paciência. Então, verificar as multas. Você vai lá no RH e verificar quais são as multas que foram... que a empresa levou. Tá? Só que ter pago uma multa não significa que a empresa resolveu o problema. Então, por exemplo, tinha uma máquina lá com problema e essa máquina foi multada. Tem uma fiscalização e essa máquina foi multada. A empresa foi multada por causa dessa máquina. Significa obrigatoriamente que a empresa resolveu o problema da máquina? Não necessariamente, ela pagou a multa. Então, você entrou na empresa, você deve analisar se todas aquelas multas que foram pagas, as ações para correção foram realizadas. Se não entenderem, falem, tá? Então, você tem que fazer essa verificação. Quem caiu foi a Isis. Né?
Agora que eu vi. E avaliar como está o andamento do cronograma da CIPA. Então, a CIPA entrou na empresa, você vai verificar se a CIPA está funcionando ou não. Tá? Então, a CIPA está rodando, estão fazendo reuniões, ok, tudo mais. Sim, mas o cronograma de ações, as ações estão sendo realizadas? Se as ações não estão sendo realizadas, não adianta de nada, né? Então, você precisa fazer esse acompanhamento. O que eu estou fazendo aqui, para vocês entenderem? Eu entrei na empresa, eu preciso conhecer a empresa. Então, estou verificando as multas, estou verificando os acidentes, estou verificando a VCB, estou verificando quais são as pendências, estou verificando tudo que é necessário, porque eu não conheço a empresa, eu entrei hoje. Quando você entrar na empresa pela primeira vez, vocês vão ter dificuldade de entender a empresa. E é por isso que eu estou dando esse passo a passo, digamos assim. O que mais você vai fazer? Se a programação de alguma obra na empresa ou mudança de layout de maior proporção. Então, não sei se vocês lembram, eu acho que eu falei para vocês um pouquinho sobre PPRA. Quando vocês... uma das etapas do PPRA, a primeira etapa é a antecipação. Então, para que eu preciso fazer a antecipação? Porque caso venha acontecer alguma bronca, eu já vou tentando resolver previamente. Então, por exemplo, vai ter a construção de um novo prédio. Nessa construção desse novo prédio, vai ter uma máquina lá que gera ruído, vai ter lá um produto químico novo. Eu não posso tentar antecipar essas broncas, já tentar resolver. Vai ter tal produto químico, eu já vou atrás da FISPIC, eu já vou verificar se é preciso respirador, se é preciso luva. Então, eu já vou antecipando. Então, entrou na empresa, verifica, vamos ter alguma mudança de layout, de processo, vai ter a construção de novo prédio, que eu já vejo se vai dar problema ou não de forma antecipada. Eu não vou esperar acontecer para tentar resolver. Ok? Se há algum projeto na responsabilidade do CERT com estacionamento, em algumas empresas vão passar projetos para vocês. Que tipo de projeto? Por exemplo, eu tinha um projeto numa empresa de diminuição do custo de EPIs. Então, eu tinha como responsabilidade, em um ano, acho que era um ano, diminuir o custo de EPIs. E aí eu tinha que fazer várias ações. Todo mês eu faria algumas ações para ir controlando isso. Então, pode acontecer de você entrar na empresa e a segurança do trabalho ser responsável por um determinado projeto. E se você não perguntar, não necessariamente vão te falar. Então, você tem que entrar e já perguntar. Tem algum projeto que está na minha responsabilidade? Quais são as ações que eu tenho que fazer mensalmente? Isso aqui eu estou falando para segurança do trabalho, mas em qualquer área pode acontecer, tá? Se você for engenheiro, se você for advogado, se você for qualquer coisa, entrou na empresa, boa parte que eu estou falando aqui você vai fazer. Você precisa conhecer essa empresa. Então, não pensa que isso é difícil para o técnico de segurança do trabalho. É difícil para qualquer profissional. Se há algum procedimento de envio de informações mensais para a chefia ou determinado gestor, o que é isso? Em algumas empresas, é obrigatório o envio mensal de informações. Por exemplo, eu tenho que mandar mensalmente os acidentes ocorridos, tenho que mandar a taxa de frequência de acidentes, taxa de gravidade, alguns indicadores. Então, há um procedimento de envio mensal para a chefia? Se há, quais são essas informações? De que forma isso é enviado? Então, isso tudo tem que ser visto. Aí vai para o item 3. Senhores, vocês ainda estão vivos? Vez por outra eu vou perguntar se vocês estão vivos. Lá no YouTube eu pedi para colocar um ponto. Samuel, só de tirar o áudio, eu já sei que está vivo. Samuel está vivo. A Joana ainda não falou. A Joana levantou a mão. Pode perguntar. Abre o áudio, Joana. Abre o áudio e pergunte. Não precisa levantar nem a mão. É só abrir o áudio e perguntar. Joana? Joana, acho que não sei se tu chegaste a habilitar o teu áudio. Se você não chegou a habilitar, tem que ser lá na frente. Habilitou agora. Fala. Não, tá tudo ok, professor. É que eu ainda tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Eu tenho medo até de mexer. Não tenha medo. Mas tá tudo ok. E você é mais uma que tá descabelada, que não pode aparecer a cara também, é? É melhor mesmo não aparecer nada. Porque ninguém, Mariane, Raíssa, Taiane, Samuel, ninguém quer mostrar a cara. Aí eu tenho que dar aula aqui para a parede, porque ninguém quer mostrar a cara. Você poderia ser a corajosa.
Meu Deus, eu não, tô toda embrulhada aqui, professor, vou nada. Mostrou a cara dela. Como é, Raíssa? A Joana, na aula do professor Tiago, abriu o vídeo dela. Tá vendo? Tá É vendo? verdade, eu abri, mas eu não sabia mexer nos troços. Na minha aula, não, né? Mas na dos outros, é assim mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. Então, Beleza. registro ou requerimento para alteração do SESMIT? Então, registro ou requerimento para alteração do SESMIT é o seguinte: se você entrou na empresa, alterou o SESMIT, não é isso? Eu não tinha o seu nome, agora tem. Então, se é uma empresa novíssima, o que vai acontecer? Eu preciso registrar esta empresa no Ministério da Economia, né? Eu tenho que fazer o registro lá no site. Agora, se geralmente não vai ser uma empresa novíssima, geralmente é uma empresa que já tem o registro lá, mas você entrou, então saiu um técnico, entrou outro. Então, eu preciso atualizar. Então, fiz um requerimento para alteração apenas. Se não entenderam, falem, tá? Então, se é uma empresa nova, novíssima, que vai ser raro, eu vou ter que registrar. Mas na hora que você entra, pelo menos eu tenho que atualizar. Então, um requerimento para atualização. Solicitar a convenção coletiva do sindicato. Por que eu tenho que ler a convenção coletiva? Porque quando se faz a convenção coletiva é o seguinte: o sindicato negociou com uma determinada categoria, por exemplo, a categoria de eletroeletrônico lá. Aí eles negociaram alguns direitos que não estão na legislação. Então, não está lá na CLT, por exemplo. Mas passou a ser lei porque tem uma convenção, um acordo, digamos assim, com várias empresas. E essa convenção coletiva, eu tenho que dar uma olhada, porque pode ter algum direito relacionado à saúde e segurança que não esteja na lei. E eu só vou saber disso caso eu leia a convenção coletiva. Então, entrou na empresa, pega lá a convenção coletiva do sindicato, geralmente está lá no RH, e dá uma lida, porque pode ter alguma coisa relacionada à saúde e segurança do trabalho. E se não tiver nada, pelo menos você sabe seus direitos e você é trabalhador também. Eu até coloquei aqui a diferença entre acordo e convenção. Que acordo só obriga as empresas acordantes, porque não necessariamente todas as empresas daquela categoria resolveram acatar esse acordo com o sindicato. Então, se foram só algumas, é um acordo. Quando é todo mundo, é toda a categoria. Tá? Então, você tem que saber se a tua empresa tem algum acordo com o sindicato, ou se existe uma convenção, ou seja, que todas as categorias do eletroeletrônico, por exemplo, da construção civil, tem uma convenção coletiva relacionada a um determinado sindicato. Volto a falar, se tiverem dúvida, perguntem. Utilizar diagrama de Pareto. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar um ponto para quem aparecer a cara. Aí eu quero só ver quem é que vai aparecer depois. Utilizar diagrama de Pareto. A Taiane resolveu até aparecer. Utilizar diagrama de Pareto seria o seguinte. Eu vou ter que verificar o que acontece com maior frequência na minha empresa. Tá? Então, por exemplo, acidente. Acidentes acontecem, mas qual é o dia que acontece mais? Qual é o horário que acontece mais? Com que tipo de atividade acontece com maior frequência? Porque se eu não fizer esse critério de prioridade, o que vai acontecer? Digamos que você entrou hoje e aconteceu um acidente no setor de solda com o pé do trabalhador, tá? Então ele machucou o pé no setor de solda. Como você não tem o histórico da empresa, você fica achando que o setor de solda é um problema, tá? Mas digamos que eu fui lá, peguei os acidentes dos últimos 5 anos, levantei tudo bonitinho e olha o que eu percebi. Que 60% dos acidentes ocorreram no setor de embalagem e 5% apenas aconteceram no setor de solda. Então, eu estava achando que o setor de solda era uma bronca, e nem era assim. E, na verdade, a maioria dos acidentes foi na mão do trabalhador, nas mãos do trabalhador, e quase nada tem no pé. Foi o único acidente que aconteceu no pé. Então, percebe que é importante eu fazer esse Pareto? O Pareto é justamente esse critério de prioridade para saber o que acontece com maior frequência. Porque senão eu acabo atacando no item
que não é que eu não tenha que resolver esse problema do setor de solda, mas ele não é minha prioridade. A minha prioridade é a embalagem. Porque se eu resolver o problema da embalagem, eu resolvo 60% dos problemas dessa empresa. Se eu resolver o problema da embalagem da estamparia, eu estou resolvendo 80% dos problemas dessa empresa. E o setor de soldas, eu estou resolvendo 5%. Tá? Então, sempre que possível, eu vou utilizar diagrama de Pareto para saber aquilo que acontece com maior frequência. Então, eu já descobri qual é o setor, já descobri a parte do corpo, eu posso descobrir qual é o dia da semana, qual o horário. E aí, tá, então eu vou dar prioridade para atacar os acidentes que acontecem na segunda-feira, no setor embalagem, na máquina fulano de tal. E aí, percebe que eu vou melhorar a solução dos problemas, porque eu estou sabendo onde atacar. Estou sabendo onde eu tenho que ter prioridade. O que mais eu tenho que fazer? Pré-reunião com a CIPA para sondar a participação. Tá? O que é isso? A CIPA eu vou colocar logo outro aqui também, a brigada. Mesma coisa. Brigada CIPA, brigada de emergência, vocês sabem que é a gente que é responsável pela brigada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma reunião, eu vou participar da primeira reunião para ver como é que está. Será que a CIPA trabalha aqui ou a CIPA só aponta os problemas e ela não resolve os problemas? Só diz, olha, tem problema ali, tem problema lá. Não, isso não é CIPA, tá? CIPA é aquela que identifica e propõe solução. Mas, lógico, se a CIPA já está para acabar, então, por exemplo, eu entrei agora em agosto e a CIPA acaba em setembro. Tá? Dane-se. Não vai adiantar tu tentar mudar muita coisa, porque a CIPA já vai mudar, provavelmente, tá? Então, se a CIPA já vai acabar, espera a nova comissão, vai ter eleição de novo, espera a nova comissão e já trabalha com a nova comissão. Agora, se ainda falta tempo, então, e já vai ter uma nova eleição, aí já vamos ter que começar essa nova CIPA pensando nisso. Mesma coisa a brigada. O que a brigada está fazendo? Uma coisa que a gente pode passar para a CIPA e para a brigada são inspeções, tá? Então, por exemplo, inspeção de extintor, a brigada pode ajudar. Inspeção de rota, para saber se as rotas estão ok ou não. A CIPA pode ajudar. Olha, a Joana resolveu aparecer. Só a mão, cara de pau? Não, assim não vale. Assim eu não quero. Então, bora lá. Conversar ao entrar na empresa. Então, com quem vocês devem, ao entrar na empresa, conversar? Terceirizados fixos e recorrentes. Então, na empresa vai ter aqueles terceirizados que sempre são os mesmos. Por exemplo, segurança patrimonial, terceirizado fixo. Cozinha, terceirizado fixo. Serviços gerais, terceirizado fixo. Mas tem os recorrentes também. Quem são os recorrentes? Por exemplo, o cara que conserta o ar-condicionado. Sempre a mesma empresa. Então, é terceirizado recorrente. Então, entrou na empresa, você vai chamar o responsável dessas empresas para conversar. Olha, eu sou novo técnico, a gente vai trabalhar agora desse jeito, vai ter integração, vai ter PT, não sei o quê. Só para te ter um contato primeiro, para conhecer as pessoas e para eles lhe conhecerem. Porque senão, se você não fizer esse primeiro contato ao entrar, quando é que você vai ter o primeiro contato com essa pessoa? Quando der problema. Então, o teu primeiro contato será na porrada. Pelo menos desta forma, o teu primeiro contato foi amistoso. Então, é mais esse o objetivo, entendeu? Todos vivos ainda? Samuel tá. O Samuel é o primeiro que quer dizer que está vivo realmente. Os outros não estão muito aí, não. Fala, Mariane. A Mariane levantou a mão só para dizer que está viva. Não quer perguntar nada. É só para dizer que está vivo, eu acho. Mas se quiser perguntar, pergunta. Raíssa, não sei. Talvez a gente vai ter que ir lá tomar um cafezinho. Taiane também não sei. E a Joana? Eu tô aqui, professor. Por que a Taiane fala tão rápido, hein? Eu também não entendi, não. Ela tá fugindo de alguém, mas tudo bem. Eu tô aqui. Eu não tô fugindo. Por que tá falando tão rápido? Toca aí. Então vamos lá, vou continuar. Pode ir, professor. Então, terceirizados fixos e recorrentes. A Raíssa, que eu quero saber se ela tá aí daqui a pouco. Porque essa Raíssa dormiu, eu acho. Ela falou que ela tava na cama. Ah, tá aí, tá bom. Vez por outra eu vou encher o saco, tá? Eu quero ouvir pelo menos a voz de vocês.
Quem caiu foi a Isis só. Manutenção, engenharia. Então, além de falar com terceirizados fixos, eu preciso conversar com a manutenção e com a engenharia. O que é isso? Entrei na empresa, um setor que pode dar muito problema é a manutenção. Só por uma questão de objetivo. O teu objetivo é fazer a empresa rodar com segurança. O objetivo da manutenção não necessariamente é fazer rodar. Assim como a engenharia também. Então é interessante eu ir lá conversar com eles antes, já para conhecer o responsável, para entender como é que eles pensam. Tem manutenção não, que é bacana, que não tem problema nenhum, mas tem manutenção que é mais enrolada. Mariane, se quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio, tá? Porque tu deixou aqui mão levantada, mas se não... Qualquer um de vocês quiserem perguntar, pode abrir o áudio e me interromper. Não tem problema nenhum. Compras, também o setor de compras, eu preciso conversar e conhecer o setor de compras. O setor de compras, ele é muito comum o profissional de segurança achar que ele é responsável por erro na compra. Boa parte das vezes a responsabilidade é da própria segurança do trabalho. Se você não especifica adequadamente o material, o EPI, o equipamento, eu quero comprar um dosímetro. Não está me dizendo nada. Você tem que especificar. É com banda de frequência? Qual é o dosímetro que tu quer? Então, você tem que fazer a especificação. Professor, eu não sei especificar. TVN vai ter que correr atrás. Porque o compras não é nem da área de segurança. Então, se você não especificar o EPI adequadamente, o equipamento adequadamente, ele vai comprar o mais barato que existir na face da Terra. E não necessariamente será o melhor. Agora, se você especificar, ele vai comprar o mais barato naquela especificação. E se não comprar, tu tem como reclamar porque você especificou. E o médico do trabalho também é uma pessoa que a gente tem que conversar para conhecer, para saber como é que ele trabalha, se ele vai ajudar, se ele não vai ajudar, como é que vai funcionar. Tá? Outra coisa que a gente tem que fazer ao entrar na empresa é listar EPI por atividade. Tem empresa que tem zilhões de EPIs. É uma coisa fácil de fazer. É trabalhosa, mas não é difícil. Você vai listar todos os EPIs, então tem luva, capacete, bota, tudo. Todos os EPIs. E aqui, no Excel, por exemplo, coloca todos os EPIs e aqui tu coloca todas as funções tanto da empresa. Pedreiro, carpinteiro, soldador, escambau. Digamos que a gente está na construção civil. E tu vai colocar um capacete. Capacete todo mundo usa, então tu coloca em todas as funções. Mas, por exemplo, luva de raspa. Luva de raspa é o soldador. Aí tu marca só para o soldador. Para quê? Porque o dia que tiver que fazer entrega de EPIs, não necessariamente tu sabe quais são. Lembra que tu é novato na empresa. Tendo essa listagem de EPIs por atividade, vou separar aqui, tem 10 soldadores, 5 pedreiros, 2 carpinteiros, fica mais fácil de eu separar. Tá? Na construção civil até que não é tão complicado, mas tem empresa que é enrolado. Por exemplo, tem luva nitrílica, butílica, de neoprene, de PVC, de PVA. Se eu não souber previamente de essa luva é para qual função, na hora de entregar vou me embananar. Então eu preciso ter isso organizado. Lógico, com o tempo tu vai acabar decorando, mas é bom no início ter. Relatório com resumo das atividades do mês. Também isso é uma coisa que precisa ser feita. Então, o teu chefe peça ou não peça, todo mês tu deve fazer um resumo para enviar para ele. Esse resumo, o que vai ter nele? Tu vai colocar 2, 3 linhas só. Os acidentes acontecidos. Aconteceu acidente com o Mário no setor tal, no dia tal, na máquina tal. Ok, só isso. É bem direto. Se ele quiser detalhe, existe a análise de acidente. Aqui é um resumo do que você fez no mês. Então, você vai colocar acidente, só um resuminho, e o que foi feito para resolver aquele problema. Só isso. Atividades programadas de segurança. Então, aquilo que estava programado para você fazer naquele mês. Estava programado para fazer, sei lá o quê. PPRA. Eu começar a avaliação do PPRA. Então, você vai colocar lá. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Você fez permissões de trabalho, você fez inspeções, você fez simulados, treinos. Não é que vai colocar inspeções. Quais? Simulados. Quais? Treinamentos. Quais? Quantas permissões de trabalho? Então, você vai dizer aquilo que você fez no mês. Tá? É uma descrição. Para que eu preciso desse documento, esse relatório? O teu chefe não necessariamente sabe o que tu faz na segurança do trabalho. Ao ter esse relatório, tu está educando ele.
Tu está informando, olha, chefe, eu não só cuido de EPI, não. Eu cuido disso, daquilo outro. Só que tu está fazendo um relatório. Então, seu chefe peça ou não peça, envie para ele mensalmente as atividades que você tinha programado para aquele mês. Além disso, atividades não programadas. Por exemplo, teve uma fiscalização. Estava programada a vinda do fiscal? Não estava. Mas aí, em função dessa fiscalização, você teve que fazer algumas ações. Então, eu vou ter que colocar isso como atividade não programada. Teve uma visita externa lá do diretor-geral, coisa e tal. Em função disso, você teve que parar o que estava fazendo para cuidar dessa visita. Também é uma atividade não programada. Então, é só aquilo que não estava na sua programação do ano. Já vamos ver como é que a gente faz essa programação do ano. Projetos. Lembra que eu falei que às vezes tem alguns projetos que estão nas tuas mãos? Então, se tiver algum projeto, você tem que dizer o que você fez. Por exemplo, eu tenho um projeto para fazer de janeiro a dezembro. Diminuição de custo de EPIs. Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber quais são os EPIs da minha empresa e quanto eu gasto mensalmente. Aí depois eu tenho que verificar se tem alternativas, né? Então, eu estou usando tal luva. Existe alguma luva mais barata ou que seja até mais cara, mas que dure mais? Então, essas ações que eu vou fazendo todo mês, eu vou colocando e vou... o projeto está 10% realizado, 20% realizado, 90% realizado, até concluir o projeto. E atividades complementares. Atividades complementares são aquelas atividades que não são relacionadas à segurança do trabalho. Tá? Por exemplo, controle de pragas. Na tua empresa você faz esse controle. Mas não tem nada a ver com segurança. Segurança patrimonial, apesar do nome, não tem nada a ver, né? Mas é muito comum passarem para segurança. Controle de armário, controle de cestas, não tem nada a ver. Mas é muito comum passar para segurança. Então, essas atividades não relacionadas à segurança do trabalho, eu gosto de colocar separado, até para mostrar para o meu chefe que eu sei que aquilo ali não tem nada a ver com segurança. E por isso que eu coloco uma atividade complementares. E o último item desse relatório são os indicadores. Esses indicadores podem ser reativos e proativos. Então, por exemplo, taxa de frequência de acidente é um indicador. Taxa de gravidade, incidente por hora trabalhada, colaboradores afastados. Depois eu posso detalhar, mas o que interessa é o seguinte. Você precisa demonstrar como é que está a situação da sua empresa. Por exemplo, em sala de aula, o que é um indicador? Frequência é um indicador. Nota é um indicador. Tá? Perguntas é um indicador. Mostrar a cara aqui é um indicador. Alguma dúvida, senhoras e senhores, até aí? Não. Não? Não, Mariane, Taene, Raíssa, Joana? Não, professor. Mariane, Tayane ou Não, Joana, Tayene, vocês têm um indicador que vocês poderiam citar? Um indicador que vocês poderiam utilizar na área de segurança? Como é que você demonstraria na sua empresa que ela estava bem ou não em relação à segurança do trabalho? Tem alguma sugestão? Hein? Mariane, Tayene, Joana. As três estão com Não, tô bem. escutando. Não, eu estou perguntando se tem algum indicador que vocês acham que seria interessante utilizar para... Olha, chefe, a gente está bem em relação a isso. Qual o indicador que vocês utilizariam para mostrar a situação da segurança do trabalho na empresa de vocês, além de taxa de frequência de acidente e taxa de gravidade? Tem alguma ideia? Poderia ser o número de aquelas doenças ou afastamentos do trabalhador, tipo, diminuir o número. Sim, então o número de atestados. Então, isso mesmo. número de atestados, que é esse B91. B91 são doenças ou acidentes relacionados à segurança do trabalho. É um indicador. Tá? Beleza. Então, eu coloquei vários aqui. Ó, mas, fala, Tânia. Vale, tipo, o número de treinamentos. Treinamentos é o indicador. Quanto mais treinamento você dá, teoricamente, menos acidente vai ter. Então, geralmente, a gente coloca horas de treinamento. E inspeções também. Inspeções também é uma forma de... Quanto mais tu realiza,
teoricamente está melhor. Então, simulados. Quem vai definir o indicador são vocês, tá? Não vai ter assim, tal empresa é padrão. O que é padrão? Taxa de frequência e taxa de gravidade de acidente. Isso é padrão. Mas fora esses dois, os demais indicadores, quem define são vocês. Em algumas empresas, por exemplo, se a tua empresa não tem quase nada de afastamento por doença, nem interessa colocar esse indicador. A gente sabe que já não tem gente doente, tá? Então não é uma coisa que faria tanta diferença. Então aí, se a minha empresa está boa, como é que eu mostro então que ela está indo bem? Aí a Taine falou treinamentos, pode ser, simulados, inspeções. Eu tenho que ver outros indicadores, além de taxa de frequência e taxa de gravidade de acidente, para demonstrar que eu estou trabalhando, né? Para demonstrar que aquilo que eu estou fazendo está surtindo algum efeito. Porque, por exemplo, imagina uma empresa que não tem nenhum acidente há muito tempo, e aí como é que eu mostro que a segurança do trabalho está trabalhando? Porque a frequência já é zero. Tá? Isso não significa que a empresa esteja boa, tá? Tem muita empresa que não tem acidente durante muito tempo e de repente tem um acidente fatal. Já aconteceram alguns casos. Por quê? Porque como a empresa ficou parada, ela vai piorando, piorando e aí acontece o acidente. Então, mesmo quando não tem acidente, a gente tem que continuar trabalhando na segurança. E aí eu tenho outros indicadores que podem indicar isso. Entenderam? Espero que sim. Você que não está, que está ouvindo depois, não entendeu? Pode mandar um e-mail também, olha, sobralj@hotmail.com, mas eu acho mais fácil pelo WhatsApp, mas pode mandar por sobralj@hotmail.com. E aproveita e manda uma foto junto, pelo menos eu vejo a cara de alguém, porque durante a aula eu não estou vendo a cara de ninguém e estou indignado com isso. Então, se você vai mandar uma pergunta, manda pelo menos uma foto. Não adiantou que eles não emocionaram aqui, continuaram sem mostrar a cara. Olha lá, olha lá. Só o olho da Joana. Já melhorou. Tá vendo, Raíssa? Tá vendo, Mariane? Tá vendo, Samuel Barbudo? Tá vendo, Tayane? Ok, continuando. Levantar quais equipamentos estão sob responsabilidade do setor. Então, o que é isso? Eu preciso saber quais equipamentos tem na empresa. Por exemplo, eu entrei na empresa, eu não sei se eles têm dosímetros, se eles têm luxímetro, se eles têm tripé para colocar um medidor de estresse térmico. O que tem aqui na empresa? Porque eu vou precisar utilizar, né? Então é interessante eu fazer lá uma listagem dos recursos que eu tenho disponível. Que até eu precisar comprar alguma coisa, eu não sei nem o que tem. Então, é um item também que você tem que fazer ao entrar na empresa. Sistematizar a consulta diária ao site do INSS. Isso aqui é o seguinte. Vocês, ao entrar na empresa... Quem deveria, na verdade, antes, quem deveria avaliar isso aqui seria o setor de saúde, tá? Então, o setor de saúde que deveria fazer essa consulta diária ao site do INSS. Mas nem sempre faz, alguém tem que fazer. Então, o que é isso? Lembra que existe B31. B31, auxílio-doença previdenciário. Tem nada a ver com a empresa, tá? Foi um acidente que aconteceu na casa do trabalhador, por exemplo. E existe o B91, auxílio-doença acidentário, responsabilidade da empresa. Tá. O acidente foi B31, uma doença foi B31, ou seja, a princípio não tem nada a ver com a empresa. Aí, passou um mês, esse trabalhador foi fazer uma nova perícia para continuar afastado. E nessa nova perícia, o perito médico do INSS converteu de B31 para B91. Então, não era, passou a ser responsabilidade da empresa. Se alguém não ficar olhando lá que houve essa alteração, o que vai acontecer? Passa a ser sua responsabilidade e digamos que não é. Tá? Você tem como contestar, você tem argumentos técnicos para provar para o INSS que não é. Como você não contestou, você assumiu a responsabilidade. Tá? Depois até pode entrar judicialmente, mas é difícil. O ideal é, na hora que converteu, você já não concorda, já contesta. Já vai fazer um documento junto com o médico, né? Você vai colocar as informações, vai passar para o médico, se for relacionado à doença, e o médico vai dar entrada lá no INSS, vai mandar para o INSS para contestando aquela decisão
de conversão de B31 para B91. Então, alguém tem que olhar isso aí, para saber se houve essa mudança. Todo mundo entendeu isso? Que isso às vezes é mais enrolado. Eu não lembro se vocês lembram disso, mas entenderam? Professor, Fala, Mariane. e quando ocorre essa inversão do B31 para o B91? Não, depende do médico. O que acontece é o seguinte: a Mariane foi no médico, lá do perito médico na INSS, e esse primeiro médico perito no INSS achou que não tinha nada a ver com a empresa. Tá? Só que aí passou um mês, 2 meses, lá quanto tempo, a Mariane foi fazer uma nova perícia, porque ela não estava 100%. Esse novo médico perito, que não é o mesmo anterior, ao avaliar a Mariane, não, isso aqui é da empresa. E ele converteu. Então, se a gente não ficar acompanhando, a Mariane não vai voltar para a empresa. Ela está afastada, ela nem vai avisar para a empresa que mudou de 31 para 91 e tudo mais. Tá? Então, alguém da empresa tem que ficar olhando lá no sistema. Porque na hora que mudou, e digamos que a empresa tem argumentos para comprovar que não é culpa da empresa. Então, por exemplo, a Mariane era recepcionista e estão dizendo que ela está com um problema lá de punho em função do trabalho que ela fazia. Digamos que não havia essa possibilidade. A empresa vai juntar a documentação toda para dizer, olha, INSS, você está doido. Ela está até doente, mas não foi da nossa culpa, não. Você entendeu, Mariane, ou não? Sim, professor. Então tá. Quer falar alguma coisa, Samuel? Tu abriste o áudio depois. Não, professor. Mas entendeu também, né? Então, ok. Entendi, sim. Então, vamos continuar. Então, alguém tem que olhar isso aí periodicamente para poder defender a empresa caso seja necessário. Ou até para dizer para o jurídico, olha, vai lá, já prepara tudo, porque se entrar na justiça a gente vai ter que negociar, porque a responsabilidade é nossa mesmo. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o processo da empresa. Eu tenho que saber como a empresa funciona, como ela trabalha. Então, uma informação que eu preciso. Qual a produção diária? O que isso vai ter impacto? Vocês conseguem visualizar? Por exemplo, uma coisa digamos que na minha empresa a produção normal seja 1.000 peças. Tá? E hoje eu estou produzindo 1.500. Ou hoje eu estou produzindo 500 peças. Qual é o impacto disso para a segurança do trabalho? O que vocês acham que pode ter de impacto? Ter uma produção diferente da média. Taiane, tem alguma sugestão? Joana? Raíssa? Ninguém? Mariane? Samuel? Então, qual é o impacto de uma variação de produção para a segurança do trabalho? Ninguém vai falar. Eu vou ficar olhando para a parede mesmo. Ninguém vai falar nada. Raíssa, fala aí. Raíssa dormiu. Taiane saiu. Joana estava deitada, dormiu. Samuel foi fazer a barba. E a Mariane diz... Fala, Joana. Porque eu acho assim, né, professor, que antes de ter uma mudança na produção, você tem um planejamento, né? E quando aumenta assim a produção, não sei, eu acho que tem alguma vez com o planejamento, muda alguma coisa, né? E já é uma produção. Mas qual o impacto para a segurança do trabalho? Qual o impacto para a segurança do trabalho? Que tu acha que pode ter? Tem, tipo, como posso dizer? Se vai ter mais produção, vai ter que, tipo, trabalhar mais, vai ter mais tempo, pode acontecer, assim, acidente, porque tem que acelerar, tipo, o processo. Isso, pode ser isso um impacto. Mas outros impactos que podem acontecer, por exemplo, se eu estou trabalhando mais, se a produção está maior, eu posso ter problemas de muscular. Tá? Verdade, isso mesmo. Se a produção está maior, digamos que eu estava trabalhando com uma determinada concentração de um produto químico, como eu estou produzindo mais, agora tem mais aquele produto químico no ar.
Então, percebe que uma produção maior ou menor tem impacto direto para a segurança do trabalho. Se a produção está maior, talvez eu esteja exposto a mais ruído, porque tem mais máquinas funcionando agora. Então, eu saber qual é a produção da minha empresa tem tudo a ver com segurança. Vocês moram aqui em Manaus, vocês sabem que tem muito eletroeletrônico. Eletroeletrônico, no período de fim do ano, assim, antes de dezembro, produz muito. Acho que eu já falei isso alguma vez para vocês. Então, outubro, novembro, a produção, setembro, outubro, novembro, a produção é alta. Por quê? Porque eu tenho que entregar para o Natal. Então, digamos que eu fiz a minha avaliação de ruído ou ergonômica em outubro. Vai ter uma determinada situação. Se eu faço essa mesma avaliação em janeiro, cai muito a produção. Porque não tem por que produzir muito, não estou perto do Natal nem nada. E percebe que vai ser diferente? E geralmente o profissional de segurança, ele não faz essa avaliação de produção. Ele não sabe qual período que produz mais, produz menos, qual a produção média da sua empresa. Porque se você fez a avaliação, normal era 1.000, e nesse dia que você fez a avaliação de alguma coisa era 2.000, óbvio que vai dar diferente. E o normal era 1.000, e no dia que você fez a avaliação estava dando 500, óbvio que vai dar diferente. Então eu preciso tomar cuidado nas avaliações para ser um dia típico, um dia normal de produção da empresa. Só que eu só vou saber isso se eu souber qual é a produção. Tá? Então, é importantíssimo ter essa noção de produção diária da empresa. Entenderam, senhoras e senhores? Sim. Sim, ok. Pelo menos sim. Samuel, sim. Ok. Mariane, Taine e Raíssa dormiram. Ok. O que mais? Taxa de absenteísmo. É outra coisa que também é importante a gente saber. Imagina que você vai fazer uma análise ergonômica. Tá? Uma análise ergonômica é em função da atividade que aquele trabalhador está fazendo. E nessa linha de produção, como faz essa análise ergonômica, nesse determinado setor, o normal é faltarem 3 trabalhadores, ok? Então, ok, normal faltar 3 trabalhadores, eu vou fazer análise ergonômica. Aí eu chego hoje nessa empresa e pergunto, olha, quantos trabalhadores faltaram aqui no setor? E digamos que ele diz 10. Será que todo mundo está trabalhando normalmente? Não, está todo mundo enlouquecido para compensar aqueles trabalhadores que faltaram hoje. Absenteísmo é falta, tá? Então, eu preciso saber a taxa de absenteísmo, porque esse absenteísmo vai ter impacto nas minhas avaliações também. Uma coisa é eu ter 10 trabalhadores, outra coisa 3, outra coisa é eu ter 20. Então, eu preciso saber o que é o normal faltar nessa linha. O normal faltar 3. Então, se faltar perto daquilo, eu posso fazer minha avaliação normalmente. Mas se faltar muito mais do que aquilo, não vai estar 100%, né? Vai estar errado essa minha análise. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso também. Então, por exemplo, eu não sei se é a Taiane, não, acho que não é a Taiane, que trabalha em empresa que presta serviço de consultoria como estagiária. É tu, Taiane? Não. Acho que é à noite. Não, não sei eu não, professor. Então, acho que é à noite que tem alguém que trabalha... é uma menina da noite que trabalha no SESI. Então, o que ela faz? Ela vai na empresa com o SESI. Só que chegou lá, o SESI não necessariamente entende como é que funciona o processo dessa empresa. E talvez façam a avaliação num dia ruim. Nem sei se o SESI faz isso ou não, tá? Só dando um exemplo. Então, qualquer empresa que vá fazer uma consultoria, ela precisa entender primeiro do processo para depois fazer a coleta. Porque ela pode estar fazendo a coleta num dia ruim. Num dia que não é o normal, que não é o padrão daquela empresa. Acho que entenderam. Qual é o tempo de pausa estabelecido na linha de produção? Então, quanto de pausa se tem na linha de produção? Essa é outra informação importante também. Então, por exemplo, a pausa que tem é a pausa de banheiro, 10 às 10h15, tem a pausa do almoço, de meio-dia a 1, e tem a pausa do banheiro da tarde, das 15 às 15h15. E mais nada. Aí ferrou, né? Essa empresa, o negócio é complicado. Não tem pausa para nada. Ou, além dessas pausas, não tem pausa para ginástica laboral, que não é bem uma pausa, mas pelo menos para o processo. Tem pausa de reunião de produção. Tem outras pausas no processo. Ou
O trabalhador, apesar de não ter uma pausa formal, ele tem flexibilidade para a hora que ele quiser parar para beber água, para ir no banheiro, para tomar café, para ir no ambulatório, ele tem certa liberdade. Então, são empresas diferentes. Eu preciso saber como é que trabalha a minha empresa. Tem empresa que o cara não pode levantar para ir no banheiro, porque vai parar a linha e não tem reserva para ficar no lugar. Então, essa empresa é complicada, eu preciso avaliar. Quais os procedimentos? Toda empresa tem zilhões de procedimentos. E aí? Parte desses procedimentos podem ter impacto para a segurança do trabalho. Então, o que seria o ideal? Você entrou na empresa, começar a fazer a leitura dos procedimentos. Tá? Então, tem o procedimento da máquina fulano de tal. Aí faz a leitura. O que tem aqui de segurança? Aí tu começa a conhecer o processo, tá? E você começa a conhecer os procedimentos relacionados à segurança também. Isso vai demorar ano para te conhecer a empresa, ou anos, dependendo do que seja essa empresa. Mas tem que começar. Então, a leitura dos procedimentos é algo que deve ser feito, e aí devagarzinho, o que tu não entender, vai perguntando, coisa e tal, até entender. Mais 2, quais os postos críticos? É interessante eu saber quais os postos mais críticos, onde tem mais acidente, mais afastamento. E também entender como é confeccionado o produto ou realizado o serviço. O que é isso? Na empresa que vocês estão trabalhando, vocês precisam saber como funciona. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se quem trabalha, quem não trabalha aqui. Taiane, tu tá no trabalho, é? Ou não, tu estuda só, né? Algum de vocês trabalha? Vocês estão aí? Eu estou perguntando. Basta dizer sim ou não. Só estudo, pô. Só estuda. Raíssa, tu trabalha ou estuda? Só estuda. Raíssa, você dormiu? Acorda, Raíssa. Joana, trabalha? Agora eu tô prestando um serviço agora, no momento na área da saúde. Tá. Mas não é na área de segurança, não é estágio de segurança, né? Não. Tá. Mas mesmo que seja qualquer coisa que não seja segurança, ao entrar na empresa você tem que conhecer como funciona aquela empresa. Quanto mais tu conhece do processo, mais boas ideias tu pode dar, porque tu conhece como funciona a empresa. E esse é o problema de não conhecer o processo. Raíssa, você tá aí, Raíssa? Agora eu estou na dúvida se você dormiu. Taiane, liga para ela lá, para ela Aí, acordar. professor, a questão desse negócio de conhecer o processo, né? Vou ligar para ela, muita- professor. Fala, Joana. Pois é, aí a questão de conhecer o processo, né? O certo é que quando você entrar na empresa, você, tipo, ser orientado, né? O seu posto, tudo, mas infelizmente, como ocorreu, né, comigo, eles, tipo, te jogam lá e colocam uma pessoa para te ensinar, e muitas vezes a pessoa, ela não tem aquela vontade, né? E muita gente acaba fazendo alguns erros que podem ser até penalizados. Mas graças a Deus que eu sou espertinha para prestar atenção nas coisas, porque trabalhar onde você está tratando de vidas, né? E agora com esse negócio do corona, nossa, até coisa de questão de segurança, máscaras. Eles dão uma máscara pra gente, agora é uma azul que tem um negocinho aqui do lado. Não sei o nome dela, agora esqueci. Você tem que passar 15 plantões com aquele troço fedorento na cara. Já pensou uma coisa dessa? Oficialmente, essas máscaras são descartáveis. Só que agora, como nessa período, o pessoal acabou abrindo exceção. Mas, oficialmente, essas máscaras deveriam ser descartáveis, tá? Raíssa, É verdade, dormiu. mas a gente usa. Mariane, você dormiu também? E Raíssa vai ficar Não, gravada. professor. Não, Mariane não Não dormiu, mas dormi. a Raíssa dormiu. Que eu já perguntei. Ah, fala, Raíssa. Quê? Dormiu, Raíssa, porque eu já falei com você aqui várias vezes. A pessoa fica babando aí no travesseiro. Mata de vergonha. A Taine até lhe ligou para lhe acordar. Acorda, Thaísa! Não tem nenhuma chamada perdida aqui. Como é? Ela não ligou, não tem nenhuma chamada perdida aqui, não. Mas eu pedi para ela ligar porque ela já estava ligando agora, porque a Raíssa está dormindo. Eu já falei com ela umas 3 Se eu vezes. ligasse, eu ia parar a aula do professor. Olha aí. Mas ela dormiu, Taiane. Eu tenho certeza. Eu vou ficar enchendo o saco vez por outra. Hein?
Quem está escutando, vendo depois, TVN. Paciência. Qual a sazonalidade de produção da empresa? Então, aquilo que eu falei agora, qual o período que a empresa produz mais, qual o período que a empresa produz menos? É importante saber isso também. Tem empresa que não tem tanta sazonalidade, é mais ou menos igual o ano todo, mas tem empresa que tem períodos do ano que tem maior produção e menor produção. Então, a gente precisa saber disso para saber se está fazendo avaliação num bom dia. E outro item que eu coloquei aqui é como funciona a manutenção da empresa. É apenas corretiva? Então, muito problema de segurança acontece por não ter manutenção. Então, não tem manutenção, quebra a máquina, aí tem acidente, ou força mais o trabalhador em relação à parte de esforço físico, né, de carga física. Então, eu preciso conhecer também como funciona a manutenção dessa empresa. O que mais que eu tenho que fazer? Entender como é que isso eu já falei, e outros. Diversidade de produto em uma mesma linha. Então, imagina que você vai fazer a avaliação de uma determinada linha. Uma determinada linha pode acontecer o seguinte. Digamos que a gente está lá numa fábrica de celular. Aí tem este modelo, mas nessa mesma linha passa outro modelo, na mesma linha passa outro modelo. Não é exatamente o mesmo esforço. Não é exatamente os mesmos riscos, tá? Então, eu preciso saber, tem diversidade de produtos naquela mesma linha? A variação de matéria-prima, o que a matéria-prima tem a ver com isso? Digamos que eu comprei essa tampa da garrafa aqui, ó, num fornecedor diferente. Então, na hora que eu coloquei essa garrafa aqui, essa primeira tampa que era de qualidade, eu consigo colocar com facilidade. Só que eu comprei de outro fornecedor agora. E aí a tampa ela veio um pouquinho menor, um milímetro menor. Aí agora eu tenho que fazer mais força para fechar a garrafa. Tá? Então, percebe que variação da matéria-prima pode trazer consequência para o trabalhador. Então, eu preciso também saber disso. E não necessariamente vão te avisar. Olha, trocaram as tampas. Não vão te avisar, não. Se você não ficar correndo atrás, tentando saber as informações, essas variações que podem acontecer, não necessariamente vão avisar para a segurança do trabalho. Tá? A frequente dificuldade logística. Então, por exemplo, o meu fornecedor está atrasando muito na entrega do material. Ah, professor, é bom, né? Vai parar o processo. Não, não é bom, não. Porque quando chegar o material, a gente tem que produzir, por exemplo, 1000 peças todo mês. Ele vai ter que dar o jeito dele, vai ficar em extra, vai ter que trabalhar mais, vai acelerar a esteira, mas a gente tem que entregar 1000 no final do mês. Então, aquele período que for parado, que ele descansou, depois vai ser muito mais exaustivo. Então, era melhor ter trabalhado de forma contínua, sem parar, do que ter paradas grandes e depois tu ter que compensar aquele período parado, forçando muito mais. Então, essas falhas de logística, de como a empresa roda, né, é importante te acompanhar também. E acompanhar mudanças de demanda. O que é isso? Digamos que eu tenho mais clientes agora. Então, eu tinha 5 clientes, agora eu tenho 8. Isso vai ter impacto para o processo, para a produção? Vai, né? E aí eu preciso ficar acompanhando. Percebe que isso é mais produção. E a gente precisa entender um pouquinho da produção. Fala. De engenharia de produção, professor. Sim. Tem a engenharia, para mim, que tem mais a ver, principalmente com a parte de ergonomia, é engenharia de produção. Porque a pessoa tem que entender o processo. Quando eu vou falar quando eu fizer, quem passar no semestre que vem, que for assistir ergonomia, isso serve para quem está ouvindo também, para ti vai ser também interessante essa parte de processo, de organização, a parte de produção e tudo mais. Para os outros também, mas acho que vai aproveitar bem isso, acho eu. Eu espero que sim. Eu espero passar. Eu também espero que vocês passem. A Joana está rezando, eu acho, porque está mal de lá fundo. E esses pezinhos aí, professor? Que pezinho? No slide. Todos É o primeiro passo. Aí. Segundo passo. O terceiro passo. E o que do bebê tem a ver? É o 14º passo. São os passos. O pé do bebê é o primeiro passo. Já estamos no 14º passo. O maior trabalho para encontrar os passos. E a pessoa vai reclamar. Que hora de passo é esse? Não, são os passos. Ó, já estamos no 14º passo. Maior trabalho para eu procurar um passo para cada slide e a pessoa vem criticar os passos dos slides. Ah, meu Deus. Eu não estou criticando. Até dormiu ainda agora e agora vem falar dos passos.
Eu também não entendi o espacinho, não. O que é? Até mandei pra Raíssa. Raíssa, o que é esse espacinho de PBTA aí? Não entendi. Mas agora entendeu. Sim. Tá? Entendeu, Raíssa, também? O espaço? Entendeu? Entendi, professor. Quem está vendo depois, quem está só escutando no áudio, é que tem um pé em cada slide, que significa um passo de cada slide. Mas vamos lá. 14º, revisar a integração e realizar em reintegração. Quando você entrar na empresa, você vai ter que fazer a tal da integração. A maioria das empresas tem, né? Então, você tem que, apesar... mas eu sou técnico de segurança de trabalho, não precisa fazer integração. Precisa sim. Até para você analisar se essa integração está sendo bem feita. Você pode ter alguma sugestão, coisa e tal. Em muita empresa, a única orientação que o trabalhador recebe de segurança é a integração. Então, seria interessante, sei lá, cada 2 anos, cada um determinado período, fazer uma reintegração. Isso vai ser difícil para caramba de conseguir, porque a empresa significa parar aqueles trabalhadores, né, para poder ser reintegrado. E, geralmente, a empresa não quer que faça essas paradas. Mas vocês podem tentar. Mais um passo, Raiz. Organização dos arquivos. Então, a organização dos arquivos, não apenas físicos, mas também digitais. Então, o que é isso? Chegou lá a tua empresa, tem lá um armário. Nesse armário, tem um monte de bagulho. Você precisa saber o que tem ali. Então, o que deveria ser feito? Você deveria chegar lá e dar uma arrumada nesse armário, para saber os documentos que tem, o que tem e o que não tem também, né? Então, tem os laudos, tem os programas, tem os relatórios, tem tudo bonitinho, análise de acidente. Aonde está? Porque senão depois tu vai perder muito tempo procurando se não tiver organizado. Então, é importante fazer essa organização física, né? E a organização digital também, ou seja, eu quero achar o PPRA de 2017. Onde é que está no computador? Está organizado em pastinha por ano, por NR e tudo mais? Ou está tudo solto lá e eu tenho que dar meu jeito de achar? Então, eu tenho que ter algum critério de organização. Eu gosto de fazer por NR e por ano. Então, por exemplo, 2020, eu vou colocar da NR1 até a NR36. Lógico, aquelas NRs relacionadas à atividade econômica da minha empresa. E aí chegou 2021, Ctrl+C, Ctrl+V, apago tudo que está dentro, e aí eu tenho lá NR1, 2, 3, e vou fazendo os 9 documentos colocando ali. Facilita. E aquelas atividades que não são relacionadas às NRs, eu complemento embaixo. Tá? Então, não precisa ser assim, mas você tem que ter algum critério de organização. Preparar cronograma anual. Este aqui é o principal, tá, para mim, esse cronograma anual. Eu até vou fazer um dever de casa para vocês. Vai ser o primeiro dever de casa. O que aconteceu aqui? Alguém entrou ou não? Que sumiu aqui o negócio? Não, apareceu. Então, o que seria esse dever de casa? Esse dever de casa está ocorrendo para as pessoas que estão ouvindo depois, porque ninguém quis mostrar a cara. E aí, eu resolvi fazer esse dever de casa, só para ficarem com raiva de vocês. Então, foi por isso que eu fiz o dever de casa, tá? Porque ninguém mostrou a cara, que fique bem claro. Então, o que será esse dever de casa? Estou brincando, vai fazer de qualquer jeito. Esse dever de casa será vocês tentarem imaginar uma empresa e colocar quais ações precisam ser feitas durante um ano. Então, lógico, eu já vou adiantar algumas coisas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o cronograma do IFAM, que é uma empresa que vocês conhecem, tá? Então, bora pensar aqui. Vou fazer o cronograma do IFAM. O que uma empresa tem que ter? Em termos de inspeções, quais as inspeções que eu posso fazer no IFAM? Alguém tem alguma ideia? Vocês estão vivos? Hein, senhoras e senhores? Alô? Alô? Sim, eu quero saber das inspeções. Quais inspeções você acha que dá para fazer no IFAM? Relacionado à segurança. Inspeção de extintores, inspeção de aquela mangueira de hidrantes, incêndio. As máquinas. Inspeção de máquinas, laboratório de máquinas. Que mais?
A sinalização Inspeção de sinalização do que exatamente, Samuel? de saída, emergência. Rota de fuga, que nem sim. tem, na verdade, né? Então, era um item que a gente já ia identificar como um problema. Então, percebe que tem várias inspeções que poderiam ser realizadas no IFAM. Quais os simulados que poderiam ser realizados no IFAM? De incêndio, né? Desocupação, de combate a incêndio, de derramamento de produto químico. A Taiane caiu, eu acho. Então, eu tenho simulados também. O que eu poderia fazer de treinamento no IFAM? Treinamento. Primeiro socorro. Primeiro socorro. É um simulado que eu posso fazer e é um treinamento também. O que mais, Samuel? Fala lá. Fala, Mariane. Peraí, professor, fugiu já a palavra. Alzheimer nessa idade, Mariane. Tá muito nova. Acontece. Raíssa, tem alguma corda, Raíssa? Tem alguma ideia? Fala, Mariane. Há como usar os extintores de incêndio, professor, também. Sim, eu posso fazer um treinamento de brigada, por exemplo. Sim. Aí já teria um treinamento que ia orientar isso tudo. Então, uma forma de também, é um treinamento possível. Raíssa, tu tem alguma ideia? Eu tô achando que a Raíssa tá dormindo, por isso que eu tô falando. Fala, Raíssa. Professor, Nenhuma ideia de simulado, treinamento, inspeção? Tudo bem, Joana? Tá, então, eu queria que vocês tentassem fazer, lógico que não vai ficar completo, mas tentassem listar algumas ações que deveriam ser feitas no ano no IFAM. Podem fazer isso em trio, em equipe, não tem problema não, tá? Mas é interessante vocês perceberem a dificuldade de conseguir listar isso. Quem está ouvindo depois, faz também, pode fazer em parceria com algumas pessoas, pode até 4 pessoas, tá? E aí, coloca lá no Excel, no IFAM, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí só que eu tenho que fazer a distribuição de janeiro a dezembro. Professor, não sei quando deveria ser feito. Tu vai fazer como se fosse verdade, tá? Mas inventa. Eu vou fazer, por exemplo, extintor é mensal, tem que fazer todo mês. Mas, por exemplo, o Samuel falou inspeção de máquina. Inspeção das máquinas do IFAM, eu não preciso fazer esse mensal, eu preciso fazer. E qual a periodicidade? Aí eu vou definir. Porque quando vocês entrarem numa empresa, vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que saber o que fazer de inspeção, de simulado, de treinamento, de programa, de laudo, de tudo. De CIPAT. Quando é que você vai fazer na empresa? Então, você entrou na empresa, você vai precisar distribuir isso. Isso já vai valer, aquilo que eu falei, eu não vou fazer uma prova, mas eu vou fazer trabalhinhos. Então, TVN, já está valendo como trabalhinho. Tá? Então, vocês vão fazer isso aí e vão me mandar. Podem fazer em equipe, mas eu preciso que... A equipe de no máximo são 4, tá bom. Não precisa ser muito mais gente que isso, não. Alguma dúvida? Taiane, que você caiu e levantou? Alguma dúvida? Professor, eu posso fazer assim, não ser do IFAM, posso fazer de tipo lá onde eu trabalho? Pode fazer de outro lugar, sim, mas não precisa ser do IFAM, não. Eu falei do IFAM porque eu achei que seria mais fácil. Mas se quiser fazer de outro lugar, sem problema nenhum. Beleza. Tá? Alguém ficou com dúvida? Não, professor. Professor, o formato assim desse cronograma, eu posso fazer como se o no lado, tipo, botar assim o mês, né, de janeiro a dezembro. Vão ser as ações, todas as ações, né? Tu vai fazer as ações, e aqui de janeiro a dezembro. E lógico, é interessante ter uma coluna ao lado da ação de quem vai fazer. Então, por exemplo, CIPAT, Joana, março. Então, a primeira coluna são... Eu acho que eu tenho um modelo aqui. Deixa eu abrir aqui. Vai ser melhor, por favor. Então, deixa eu abrir aqui, em algum lugar deve ter. Eu acho até que eu passei isso para vocês.
Eu só estou pedindo para fazer para lembrarem como é que faz. Mas eu acho, do verbo não tenho certeza, que eu passei isso para vocês. Deixa eu abrir aqui, está aqui, cronograma anual. Estou abrindo o Excel. Chorem não. Olha, já vai dar 5 horas. Nem doeu. Uhum. Nem doeu. Que... Estão vendo, então? Sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que a gente está no celular. A Joana está com o olho espremido para enxergar. Agora enxerga. Não está aumentando aqui, não sei. Sim, mas vamos lá. Aqui. Então, as ações, ok? Na primeira coluna, e depois o responsável. Ou seja, o fulano vai fazer, o beltrano vai fazer, o ciclano vai fazer. E aí eu coloquei assim, programado e real. Então, por exemplo, janeiro, o laudo de salubridade, começa em janeiro. Aí vai fazer janeiro, fevereiro e março. O LTCAT está abril, maio. Isso é o programado. Então, por exemplo, o laudo de salubridade, eu falei que ia fazer janeiro, fevereiro e março, e fiz em janeiro, fevereiro e março. O verdezinho significa que eu fiz. Por exemplo, ali embaixo no PCA, o Programa de Conservação Ativa. Percebe que a primeira coluna que está em abril está em amarelo. Significa que eu atrasei, eu não consegui realizar no mês que eu disse que ia fazer. Entenderam ou não? Entendi. Tá? E aí, lógico, essas ações vão mudar de empresa para empresa. Fala, Joana, tá com alguma dúvida? Não. Eu tô olhando aqui, que eu tô mexendo aqui. Tá? Mas entenderam, né? Então, vou colocar as ações, o responsável e o mês que vai ser feito. Ou seja, tu não pode colocar tudo em janeiro, porque tu não vai fazer tudo no mesmo mês. Tu tem que distribuir isso durante o ano. Então, tem ações que são mensais, tipo extintores, que é a inspeção mensal, mas tem coisa que tu vai fazer uma vez, tu vai fazer todo mês. E aí eu não posso, vou colocar tudo no mês de março. Tu não vai conseguir fazer. Tu tem que distribuir. E aí tem que tomar cuidado nessa distribuição, tá? Então, tentem fazer isso. Ainda não acabou, não. Deixa eu esperar mais uns 5 minutos para a gente acabar. Essa hora aqui não vai ser igual à hora em sala de aula. Por quê? Justamente por isso. Porque vai ter trabalho. Como tem os trabalhos, a gente pode complementar com esses trabalhos, essas horinhas finais. Mas eu gosto de dar aula, vou dar a maior parte do tempo. Chorem não. Então, preparar o cronograma anual. Tinha aqui, rapaz, eu abrindo lá no Excel, coisa e tal, mas é isso. Ó, ação, responsável, a situação. Janeiro, fevereiro, março. Então, programado e o real. Por exemplo, aqui embaixo, AVCB. Aí o nome da pessoa, DKN. Aí eu tenho situação programada, estava para fevereiro. O real, eu não fiz em fevereiro, eu não fiz em março, fui fazer em abril. Mas o treinamento de CIPA estava para agosto e fiz em agosto. Ok. Então é isso. É uma coisa relativamente simples. Mas é simples de explicar. Agora, de elaborar dá um trabalhão, porque você não pode deixar tudo junto no mesmo mês. E tu tem que pensar em todas as ações que precisam ser feitas. Ok? Ok. Vocês estão vendo, né, o slide ou não? Não. Não? Não. Não, professor. Tá, eu... Não. Ok. Agora estão. Agora sim. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó, o que eu estava falando. No slide. Então, ação, responsável, situação e os meses do ano. Tá? Preparar orçamento do próximo ano. Já vai acabar, tá? Então, não chore não. Preparar orçamento do próximo ano eu preciso levantar o que é necessário para o ano que vem. Às vezes o técnico de segurança reclama, a empresa não me deu dinheiro, eu pedi não sei o que, eles não me deram. Lógico, tu tá pedindo agora em agosto. Quando é que tu tinha que ter pedido? Ano passado. Então, setembro, outubro deste ano, a gente vai preparar os orçamentos para o ano que vem. Porque o meu chefe não tem a obrigação de saber que furaram 10 mangueiras, que eu preciso de um dosímetro. Agora, chega em março, eu peço para ele, não estava previsto no orçamento. Ele não vai me dar. Colocar no orçamento não significa que ele vá comprar, tá? Mas não colocar
Já é quase uma certeza que não vai. Não estava previsto. Então, a gente tem que preparar esses orçamentos antes. A gente precisa saber o que eu preciso aqui para o meu setor. Elaborar isso aí e mandar para o chefe. Porque se tu não mandar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o orçamento desse ano, do ano passado, vai acrescentar a inflação e está pronto o orçamento do ano que vem. É só isso que ele vai fazer. Ele não sabe das alterações. Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei CO2, 30, unidade, R$70, total, 2.100, PQS, 48. Eu levantei os custos. Isso aqui, esses valores estão desatualizados, mas só para servir de exemplo. Então, eu fui levantando tudo que era necessário e aí eu fui passando os valores para o chefe. Tá? Geralmente, ele já tem um levantamento geral. Só vai confirmar se não alterou, por exemplo, entrou um novo setor, tem mais extintores. Então, não são mais 30, digamos, agora são 35. E aí eu preciso de dinheiro para esses 5 a mais, para fazer recarga, por exemplo. Plano de ação, esse cronograma que nós falamos é o nosso planejamento anual. Mas todo dia vocês têm que fazer coisa. Então, por exemplo, hoje, como é que vocês se organizam? Quem não trabalha no computador assim, vocês escrevem no papel. Ah, eu tenho a aula do professor Mário dia tal. Aí, por exemplo, o professor Mário passou um trabalhinho agora. Aí vocês anotam aí no papel, numa agenda, sei lá onde. E aí, daqui para a semana, tem que entregar esse material. O que é isso? É um plano de ação. O que fazer, quando fazer, quem vai fazer. Tá? Então, esse plano de ação, você precisa ter para ter a organização do seu dia a dia. O cronograma é o teu planejamento do ano. O plano de ação é a tua organização do dia a dia. Tá? E aí, tá aqui, ó, um modelo. Qual o problema? Ah, não tem apoio para os pés para os pós-trabalho. Só que como é que eu resolvo esse problema? Ah, eu tenho um monte de ação possível. Eu tenho identificar quantos postos, preciso saber quantos são. Eu preciso levantar na NR qual o valor da multa, já para tentar ajudar a convencer meu chefe. Eu preciso providenciar orçamento, saber quanto custa, né? Eu preciso fazer a aquisição. Quando eu vou fazer? Aí tem as datas aqui, de quando eu vou fazer. Quem vai fazer? Aí tem o nome da pessoa. Quanto vai custar e o status. Se está programado, se está concluído. Só um detalhe aqui, 2 detalhes. Primeiro, no quem, eu tenho que colocar o nome da pessoa. Eu não vou colocar que é o SESMIT. Vou colocar que é a Mariane do SESMIT. Para saber com quem está acertado isso. E aqui na data, eu vou colocar a data que nós programamos e se tiver adiamento, eu mantenho a data. Tá? Eu mantenho o histórico de adiamentos. Até para pressionar esse cara, que o cara tinha falado que ia fazer dia 15, depois falou que ia fazer no dia 20, depois ele falou que ia fazer no dia 21, e eu mantenho o histórico de adiamento. E vez por tomando por e-mail, para o cara, pô, meu filho, olha, tinha marcado dia 15, já tinha 20, agora 30 de agosto, já estamos em outubro, tá? E eu sempre, o tempo todo, eu mantenho o histórico de adiamentos. Porque se tu apaga essa primeira data, fica parecendo que foi programado agora, tá? E, na verdade, não. Foi feito vários adiamentos durante esse período. Acho que esse é o último. Deixa eu ver se esse é o último, para ver se eu acabo. Eu vou acabar aqui porque falta só esse procedimento objetivo, mas já falei para caramba. Dúvidas, senhoras e senhores? Não? Raíssa? É para enviar esse cronograma por e-mail, professor. Sim, mas aí é aquilo que eu falei, vocês vão fazer para me entregar até a próxima aula, até semana que vem. Tentem fazer em equipe, pode fazer em equipe, de 3 a 4 pessoas, sem problema nenhum. Tá? Pode ser do IFAM, mas se vocês quiserem fazer de outro local, como a Joana falou aí, não tem problema também, pode ser feito de outro local. Qual é o seu e-mail, professor? Sobral J, vou escrever aqui, Sobral J@hotmail.com. Sobral J@hotmail. Opa, tá no. Mandei privado para Joana. Deixa eu colocar aqui todos. Sobral letra J@hotmail.com. Agora tá para todo mundo. Alguma dúvida? Mariane, tem dúvida? Taiane, Joana? Não, professor. Não? Sem dúvidas, professor. Tá. Foi aquilo que eu disse, eu vou baixar ainda agora para subir o vídeo, coisa e tal. Então, não sei se eu consigo, não sei se vai ser rápido. Acho que não.
Mas avise o pessoal que mais tarde provavelmente vai estar lá no canal. Aí eu vou colocar primeira aula, sei lá, eu vou colocar o nome, depois eu mando para a Tayene e ela coloca lá no grupo qual é o nome do vídeo, ok? Mas vai ser naquele professor.sobral, tracinho e fã. Tudo certo, senhoras e senhores? Tudo certo. Amanhã, vão pro salão, sei lá o quê, dá um jeito de vocês. Eu quero ver a cara de vocês amanhã. Ok? Então, amanhã, todo mundo aparecendo aqui. Então, tchau e Aula bem. que horas é amanhã, professor? Amanhã é logo no início da tarde, eu acho. Acho que é 1h30 ou não, 2 horas, eu acho. Eu acho que eu só vou poder assistir a sua aula, se for possível, até 3h30. Vai 3h30 ficar eu gravado. saio. A vantagem é que fica Beleza, gravado. Tá? Mas venham e apareçam. Então, ok. Tchau e benção. Até amanhã. Podem Tchau, ir tchau. embora. Podem ir dormir. Raíssa pode dormir? Mariane pode dormir? A Raíssa foi a Não, primeira que professor, correu dorme para não. dormir. Tchau, professor. Querendo caminhar, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, Tayene. Tchau, Joana. Tchau, Mariane. Tchau, Samuel. Tchau, 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 tchau.